Mas para a gente chegar agora no assunto, né, dessa expedição que vocês trouxeram esses produtores, que eu tô achando fantástico o interesse deles e a participação, quero que o Rômulo conte um pouco, né, como chegou nesse processo e me fale um pouco da sua expertise, né? Lá são cereais de inverno, mas o trigo é a cultura-chave, né? Que é o que você trabalha como o 100% desses 20 mais 80 está ligado ao trigo. Então nos fale um pouco, né? Você até no campo aqui na fazenda agora, você falou, os Estados Unidos, um estado lá produz 4 vezes o que o Brasil produz. O Brasil está muito deficiente na produção desse, não é grão, né? Esse a gente pode dizer que é um cereal, aí você vai me corrigindo. E a gente não tem cereais de inverno, né, produzidos em escala aqui no meio oeste do Brasil, e nos Estados Unidos é uma cultura que requer um cuidado grande, né? E hoje tem esse destaque. Nos conta um pouco como que é trabalhar com essa cultura e lá no final diga como você entrou nessa expedição com esses meninos, e acho que a gente tem que repetir isso todo ano, viu? Adivinha como é que a expedição começou? Uma extensão. Ou a gente conta o resto. Não, é isso aí. Não, muito legal, com certeza. Sem dúvida, ali no Kansas, o trigo diria provavelmente a principal cultura do estado, né? E o Kansas planta aproximadamente 3,5 milhões de hectares de trigo anualmente, né? E isso aí realmente resulta numa produção mais ou menos que é o dobro ali, que é a produção do Brasil como país, como um todo. Então é um cereal extremamente importante ali na região. É diferente do trigo que a gente planta no Brasil também, no sentido que lá ele é um cereal de inverno que necessita vernalização, né? Ou seja, é plantado no outono, passa debaixo da neve pelo inverno ali, ele precisa de 6 a 8 semanas de temperaturas do solo abaixo de uns 9 graus Celsius mais ou menos, para daí entrar no período reprodutivo. Se não tiver essa temperatura fria durante as 6 a 8 semanas, ele vegeta até o final do ciclo, né? Ele simplesmente não entra na reprodução. Então ele acaba sendo uma cultura que fica no campo ali 9 meses, 10 meses, né? Então não permite uma intensificação tão grande quanto a gente tem aqui no Brasil, especialmente no Mato Grosso, fazendo 2 culturas no ano, às vezes com uma braquiária até uma terceira, né? Mas é uma cultura de bastante importância, né? E nos Estados Unidos eles têm 5, 6 tipos diferentes de trigo, dependendo se é um trigo de inverno ou de primavera, igual o nosso no Brasil, é chamado de trigo de primavera, né? Uma vez que não requer a vernalização, e dependendo do uso final, né? Então, se é um trigo tipo pão especial, né? Ele é cultivado em uma região dos Estados Unidos. Se é um trigo de inverno, tipo pão também, é ali no Kansas, Oklahoma, Texas, nessa região mais do centro-sul dos grandes planos americanos, né? O trigo durum, né, que é o para fazer macarrão, né, o barilla, esse tipo de coisa, ele também é cultivado lá no norte, na Dakota do Norte. Daí você tem o trigo para fazer crackers e cookies e bolo, né, que é o soft, a gente chama ele de trigo brando, né, o trigo mole, que ele é mais na parte leste do estado, de inverno também. E finalmente tem também o trigo para fazer o noodles, né, o macarrão asiático, que ele é cultivado lá no estado de Washington, no oeste do americano, e exportado diretamente para a Ásia ali, né. Do que os Estados Unidos produz num todo, mais ou menos 50% é exportado, né. Então é um mercado interno bastante forte, mas também ele tem que aderir ao mercado que está importando isso aí, né? Seja muita exportação do trigo vai para a Ásia, esse trigo de noodles, né? Ou então pro México, América Central, até mesmo pro Brasil, quando o Brasil não importa da Argentina, né? Então a gente entra nessa briga aí entre os Estados Unidos e a Argentina para ver quem tem o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro depende muito de preço, então muitas vezes acaba indo para a Argentina, né? O trigo sendo essa cultura de inverno, ele entra numa rotação de cultura lá, onde você pode fazer uma soja plantada pós o trigo, né? Mas daí você atrasa o plantio daquela soja e diminui bastante o rendimento dela. Isso também acontece no oeste do estado, mas esse seria o trigo plantado após a soja. Você está usando o trigo como uma cultura, a gente chama de double crop, né? Qual seria a tradução para um double crop? Um safrinha ali? Safrinha, Safrinha, não é bem safrinha, né? mas acho que é o mais fácil de explicar, uma né? sucessão mesmo. É. Eu vou linkar aqui, antes da gente linkar com a viagem, linkar novamente com a importância da extensão, né? E eu gosto de contar a história, de vez em quando, contar uma história rápida aqui também, né? Mas como que linka essa importância da extensão, no caso do trigo aqui que a gente está falando, né? Naquela região, o trigo também é cultivado como duplo propósito.
Ou seja, eles vão pastejar, né, vão liberar o gado para pastejar o trigo durante o inverno, e simplesmente retirando o gado antes do trigo iniciar aquele período reprodutivo, a perda mínima de rendimento ali, às vezes perde 10% de rendimento, mas você produz bastante unidade animal, uma vez que é uma forragicultura de alta qualidade, alto teor proteico, né? Agora eu entro no exemplo ali, né? Um produtor que eu encontrei depois de alguns anos que eu estava fazendo meu programa de extensão, né? E encontrei ele num programa de extensão, inclusive, né? Ele veio conversar comigo e ele era um desses produtores de duplo propósito. E conversa vai, conversa vem, perguntei para ele, porque a gente tinha ensaios muito perto da fazenda dele, né? Se ele estava usando nossas informações, porque eram ensaios de duplo propósito muito perto da fazenda dele. Ele falou assim, não, eu leio todo ano, né? O reporte que sai, mas o teu manejo lá é muito diferente do meu, né? Eu tô acabando não usando e tal. E a reclamação dele é que ele estava produzindo ali uns 35 bushels por acre, né? Que é uma produção relativamente baixa, né? Nisso, conversando com ele, falei, tá, mas por que você não muda isso aqui, faz igual a gente tá fazendo ali e tal? E ele ficou meio, né, sabe que às vezes o produtor pode ser meio difícil de mudar, né? Mas conversei bastante com ele, fazendo essa extensão 1 a 1 ali, né? E sugeri algumas modificações que ele poderia fazer no sistema dele de produção de trigo duplo propósito, né? E tudo bem, não vi ele até o ano seguinte, na verdade, né? Na verdade, dali 2 anos que eu realmente voltei a ver aquele produtor. E daí perguntei, né? E aí? Né, mudou? E ele realmente falou, ó, mudou e deu certo. Foi lá dos 35, tava para os 55, 60. Né? E era manejo de fertilidade, manejo do tempo que você está, quando você está fazendo as operações, né? E a retirada do gado. Então, 3 modificações fáceis, ele aumentou o rendimento absurdamente, né? Então, essa é a importância da extensão rural, né? Porque você muda a vida daquele produtor rural. Você mudando a vida daquele produtor rural, você vai mudar a comunidade em volta dele também, né? Porque ele vai investir mais, ele vai trazer mais recursos. Então, você tem uma cadeia de reações mudando a vida daquela pessoa para melhor, né? E da comunidade ao redor dela. Então, e se for um produtor, que aqui nós chamamos de produtor influenciador, que é uma pessoa que tem influência na sociedade, que as outras ouvem, essa informação ela vai ser disseminada ainda num volume muito maior, né? Exatamente, e eu gosto muito de trabalhar com esses produtores, porque daí no dia de campo facilita o meu trabalho, porque eu nem falo, deixo eles falar.